Pode falar, três tigres tristes, vai dizer daí. Três tigres tristes. Pausadamente. Dois, três exercícios. Respira. Vai lá? Qual o trava-língua? Vamos embora. Você vai. Tá ao vivo, Jair. Vamos É lá. o meu som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Como estão? Como é que foi a impressão da nossa live de ontem? Gostaram? É importante vocês, de alguma maneira, mandarem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Eu vi que teve algumas pessoas que marcou a gente no story, a gente vai repostar todo mundo que tiver aí. Você pode ir lá nos bastidores, tem a câmera de João ali. Você vai lá no perfil dele, tá só em mudo, pra você ver que a gente tá aqui nessa beca, né? Mas de alguma maneira a gente tá aqui de shorts, né? Ou seja, tá aqui fingindo pra você que tá de bacana. E hoje a ideia é falar sobre as carreiras jurídicas. A gente vai falar sobre promotor, defensor, procurador e magistratura. Principalmente qual é o perfil dela e de quem não é o perfil. A gente está muito acostumado as pessoas convencerem você pelos benefícios, pelo salário, pela qualidade de vida, enfim, por um falso glamour que existe, é verdade, mas que você não pode se contaminar por isso, porque afinal você vai ali fazer um serviço público. Então, para quem não é o perfil defensor, para quem não é o perfil promotor, juiz e procurador, a gente também vai quebrar um pouco esse paradigma, já que as pessoas só escutam aí realmente motivos para te convencer e talvez hoje eu tenha motivos para provar que não é o seu perfil fazer esse tipo de Ou concurso. pelo menos para que você reflita, né, de uma maneira assim mais concatenada com as ideias. E a gente vai falar um pouquinho da realidade aqui também da carreira que cada um trilhou, né? E também, complementando, a gente vai trazer aqui na prática, né, as diferenças das matérias, Isso. bases que vocês devem se especializar. Então, enfim, fica ligado aí. Manda para todo mundo, aperta no aviãozinho e envia para as pessoas, para vocês, enfim, compartilharem com a gente. Tirem dúvidas também, tá? Que a gente está com o celular aqui, a gente dá uma olhada nas perguntas e, à medida do possível, a gente vai responder todas. Foi muito bom ontem. Ah, se você não viu depois, dê uma olhada rápida, que vai ficar salvo aí acho que umas 24 horas a live de ontem também. A gente trouxe muita coisa interessante de método de estudo, a gente falou muito sobre isso, né? Isso. Enfim, Os erros crassos, né, que a gente cometeu aí ao longo do percurso, e além de explicitar quais são os erros que você não deve cometer, a gente também conseguiu pontuar o que é interessante de cada um dos pontos importantes do tripé, do quadripé dos seus estudos, tá? Então, vamos voltar para hoje, tá, gente? A Vamos falar sobre as perspectivas, né? Isso. A ideia também hoje é abordar as perspectivas de cada uma dessas carreiras, o que é que vai sair de concurso, o que é que já tem edital publicado, como é que tá aí, tem comissão já formada para se publicar em edital, então a gente também vai tangenciar nesse ponto. Qual era a ideia hoje inicial, assim, que a gente pensou em trazer aqui para vocês? É importante, né, quando você vai começar a estudar para concurso, você, de certa forma, muito na linha do que a gente pontuou ontem, você já tem uma ideia propositiva do que você quer, de fato, do que você almeja, do que você quer alcançar, qual é o seu sonho, qual é aquele seu concurso fim. Isso é sempre importante vocês terem muito claro na cabeça de vocês, porque, por óbvio, a preparação de cada uma das carreiras, apesar de algumas peculiaridades, como a gente vai trazer, existem diferenças e que elas podem realmente pesar ao longo da tua preparação. Então, de início, o pontapé inicial é importante você já ter claro dentro de você, levando em consideração qual a carreira que você gostaria de seguir, levando em consideração, tá, gente? Assim, qual é o seu sonho, né? Qual seria a sua vocação, levando em consideração, por óbvio, questão remuneratória, estrutura de trabalho, qualidade de vida, tá? Então, isso tem que estar muito claro já, desde o início, para você, enfim, ter um caminho, pelo menos, assim, mais claro, tá? Um outro ponto que é importante também frisar é que quando você já tiver, de certa forma, isso um pouco mais claro na sua cabeça, você já pode se antecipar ao estudo. Não saiu ainda o edital daquele meu concurso que eu almejo tanto. Você já poderia se antecipar pegando os editais passados, fazendo um estudo da banca, do que a banca efetivamente cobra mais. É uma banca que é mais doutrinária, uma banca mais jurisprudencial, uma banca que cobra mais letra de lei, né?
você já se familiariza com todos esses elementos. Além disso, você também se aprofunda aí nas matérias que são cobradas naquele certame, o peso delas, qual vai ser o teu critério de pontuação, o que é que vai ser critério de desclassificação. Então, assim, faz um estudo Legal. mais detido daquele teu edital, você já se antecipa, certo? E, então, assim, eu acho que... Isso a gente vai estar trazer, né? De alguma maneira, quais são, como você conciliar algumas carreiras e também que matérias são parecidas, que disciplinas são parecidas. Então a gente tem aqui nessa abordagem também conversar contigo sobre isso. Aqui, né, e no nosso material também, em cada um destes, do Formando a Base, a gente explicita o que é importante você focar naquela matéria e naquela carreira, tá? Acho que seria importante a gente, então, adentrar... Só pegando um gancho, antes da gente iniciar, Certo. uma coisa que a gente frisou muito na live de ontem, né? O porquê da importância de você definir logo a sua carreira. Quanto mais cedo você definir isso, você diminui as suas chances de erros. Por quê? Hoje a gente vê o estudante profissional. Você não é só um estudante, não é uma só estuda, não. Você é um profissional. Hoje, se você quer ser concurseira que realmente vai competir a médio prazo, você tem que se preparar para ser profissional. E para isso você tem que diminuir as chances de erro. Sim. E como é que você faz isso? Se especializando. Então, você vai perceber aqui que de uma matéria, de um concurso para outro, de procuradoria, defensoria, MP, magistratura, tem uma variação aí de 20%, chega a variar 30% das matérias da edital. E é justamente isso que pode fazer tua aprovação ou tua reprovação. Muita gente está ali, sempre estou ali na faixa dos 60%, 70%, mas nunca chego. Mas também o cara está fazendo de tudo. A gente já passou por isso também. Nós já mudamos de carreira algumas vezes também. De foco. E de foco, isso prejudicou. Às vezes a gente vê, vai sair agora o Brasil de Defensoria de São Paulo. Aí tá todo mundo, eu quero fazer defensoria. Gente, tem que se preparar. A Defensoria de São Paulo é uma prova bem específica. A prova é elaborada por defensores. É uma das provas que são mais específicas para a defensoria. Se não, aqui é mais específica, que requer um aprofundamento. Então, se você vai se aventurar, se você estuda para magistratura, procuradoria, quer vir agora para fazer a Defensoria de São Paulo, talvez não dê tempo, tá? Vou ser sincero, muito curso está por aí dizendo, venha fazer, porque é o concurso dos sonhos, mais vagas e tal. Gente, não se engane, não desvie o seu caminho. Se você vinha firme e você tem o seu propósito, se mantenha. É isso que a gente vem trazendo. A gente viu justamente nesse ano de Formando a Base da Turma 1, muitas pessoas com essa dúvida. Olha, saiu o concurso, e agora? Devo mudar todo o meu foco, toda a minha rotina, todo o meu ciclo de estudos? E algumas pessoas, a gente falava assim, olha, eu acho que não vale a pena. Porque tu tá ali no meio do caminho, tu tá saindo do capítulo 1 pro capítulo 5, pro capítulo 6, pro capítulo 7 de maneira progressiva. Aí agora você vai fazer uma reta final, em que você vai pegar as nossas estatísticas, os assuntos mais importantes, mas que às vezes faz uma desconexão mental que você se perde realmente na absorção do conhecimento. Então é muito importante você insistir nisso, de formar uma certa base por pelo menos 6 meses, que é o que a gente vai trazer também com um cronograma para te ajudar. Agora, uma coisa que eu adoro comentar, João, eu queria quebrar esse paradigma, é justamente isso. É de falar, pô, todo mundo diz, né, que você pode ser um defensor, um procurador, um promotor, um juiz. Mas ninguém diz que você também não pode ser. Então, por exemplo, aí diante, né, das adversidades que a gente está vendo, né, fortes chuvas em Recife, João teve hoje lá, viu a realidade, sentiu a realidade. Todo mundo viu, a gente estava nem em condições de fazer essa live aqui hoje justamente por sentir esse clima pesado. João, qual é o cara que não pode ser um defensor? De jeito nenhum. Gente, se você não... a lista é grande, tá? Mas se você quer ser um servidor público, que quer ficar no gabinete, né, que você quer ter vários assessores, que você quer só definir, decidir, questionar, criar, ser um cara pensador, que aprofunde as coisas, você não deve estudar para a Defensoria Pública. Se você não gosta de atender a população mais vulnerável, aquela pessoa carente, se você não gosta do cheiro das pessoas que chegam assuadas mesmo, que andam, caminham, pegam ônibus para ir ter um último fio de esperança, né? Ele já bateu todas as portas, ele vai lá na defensoria como se fosse o último suspiro. Se você não gosta,
Tá? Se você não sente o prazer de chegar uma pessoa chorando na sua sala e fazer pelo menos ela sorrir e dar um pouco de esperança, dar um conforto, você escutar, né, de forma ativa, acolhedora aquela pessoa, não faça defensoria. Não faça. Se você não gosta de atender pessoas, você deve ir para outro caminho. Existem carreiras brilhantes para você seguir, tá normal. Eu não estou reprimindo ninguém, não. Tem gente que não... Poxa, eu prefiro... Meu ideal é ser um procurador, de ser um promotor, de ser um juiz. E não... Nada de errado, tá? Mas há uma característica normal, tá? Média do defensor, da defensora, é que ele acolha a população. Então, acolha a população vulnerável mesmo, tá? Porque senão você vai se sentir frustrado. Você não vai conseguir... Você vai ver a maioria dos seus colegas atendendo assim, as pessoas e motivadas de querer pertencer, e você vai se sentir, poxa, eu acho que eu deveria ser juiz, eu acho que minha praia nem é aí você fica frustrado, porque muitas vezes, na maioria das vezes, você vai estar num estado diferente, é uma dádiva você passar no seu estado, então imagine que você mora distante da sua família, longe de tudo, e o trabalho vai ser um dos seus princípios, se não for o principal alicerce, né? Vai ser a sua família e seu trabalho que você vai montar. E você vai ter que passar mais tempo no seu trabalho com sua família, gente, pro resto da sua vida. E se você não gostar do que você faz, podendo escolher agora, nesse momento que vocês estão, vocês vão se arrepender, aí vão entrar em depressão, vão ficar mal, vão querer voltar sempre para casa, vão querer viver trabalhando em home office, arrumando desculpa para trabalhar em home office. Não dá, gente. Então procure agora que dá tempo de buscar uma afinidade, pesquise sobre a carreira. Pesquisa, porque faz diferente. E veja, e não só veja pertinho, tá? Não tem nada de errado você querer ser procurador, ser juiz, ser promotor. Isso é ótimo. O sistema de justiça é feito para servir a população, gente. Vocês estão entrando no sistema independente do local, da posição que vocês estão. Todo mundo tem que jogar para esse time. Nosso chefe é a população vulnerável, pô. Então a gente chega ali, tem que servir a água mesmo pro nosso assistido. Você chegar, pô, é muito lindo, pô, a defensoria. E muitas vezes, né, sem uma estrutura, né, assim, como você falou, sem de repente assessores, você vai atender, você vai servir, você vai fazer uma peça, você vai despachar com o juiz, você vai elaborar recurso. Então, e não vai faltar trabalho, gente. Tanto na esfera administrativa, né, você vai atuar tanto na esfera administrativa de maneira muito ativa, com esses atendimentos, com essa questão extrajudicial, bem como atuar fortemente também na esfera judicial aí com todas você tem uma função muito assim primorosa de empoderar o assistido. Eu falo muito assim para os assistidos, olha, tá todo mundo aqui, ele vai entrar na audiência, né, pela primeira vez, ele entra no fórum, fala, meu Deus, eu nunca fui chamado pro fórum, não sei o que, e uma coisa de direito dele, por exemplo, enfim, uma ação que ele propôs sim. E tal, e ele, olha, calma, toma uma aguinha aqui, toma um cafezinho, tá vendo isso aqui? Eu tô aqui bonitinho hoje, é para empoderar, porque o advogado da outra parte vai estar bonitinho, eu também vou ficar bonitinho também. É a mesma coisa, o juiz está ali, o promotor está ali, todo mundo está ali se vir. Você é contribuinte, comprou um biscoito, você está contribuindo para o sistema de justiça, pagando meu salário, de todo mundo aqui, então você está aqui para ser servido, então fique tranquilo. Tá? Fique tranquilo. E você olhar para uma pessoa, olhar para você e falar, é mesmo, né? Sou eu que pago meus impostos. Eu pago meus impostos todo dia, eu pago meu IPTU, eu pago não sei o quê, não devo nada a ninguém. Então você vê o pertencimento e fala, opa, a coisa pública mudou. E uma defensoria assim, forte, ela empodera de fato. Assim, tipo, é muito bonito. A gente tem uma estrutura aqui na capital, por exemplo, em Recife. Nosso prédio não deixa de desejar nenhum escritório de advocacia, pô. Então, enfim, as coisas estão mudando na defensoria. Sim. A defensoria é a instituição mais jovem do sistema de justiça. Vou trazer a coisa boa agora para vocês, tá? Mais jovem do sistema de justiça, tem um potencial enorme para crescer, que só depende de quem entra agora, de quem está na casa. Eu digo que é uma grama recém-plantada a defensoria. A gente tem que regar muito para criar raízes. Porque se a gente não regar agora, não arregaçar as mãos, não trabalhar agora, essa grama vai morrer. E a gente não vai chegar onde a gente poderia chegar, onde aquele assistido merece, né? Um sistema, um serviço público de qualidade. Mas e aí vocês vão, enfim, quero que os procuradores, promotores, juízes também levantem a bola e falem também por que não ser um procurador municipal.
Não, é interessante, a gente estava discutindo esses pontos de trazer para vocês os pontos positivos e negativos, né? Eu vou falar inicialmente dos negativos, que eu acho que é importante esclarecer. Muitas vezes, né, você vai se deparar com estruturas de procuradorias municipais mais incipientes, né, um poder executivo ainda que busca se estruturar. Algumas procuradorias municipais que a gente vem acompanhando por aí são ainda primeiros concursos, né? Antigamente se tinha aí acesso concurso ou processo seletivo para advogado ou assessor jurídico e paulatinamente isso está sendo substituído por um quadro efetivo de concurso, né? Sim. De procurador efetivo. Então, Transição, né? Exatamente. Então, você participar dessa transição tem seus desafios. Tem o desafio de fato, implantar ali um controle de legalidade, uma assessoria jurídica realmente aí mais complexa, mais robusta, né, atuando tanto numa área consultiva, que a gente percebe que às vezes os municípios precisam disso, Sim. precisa desse suporte, as secretarias são carentes às vezes de informações mais básicas, mais elementares, e você precisa nesse ponto ser também proativo, né? Eu costumo dizer, você não pode ser um burocrata, você está ali para ser advogado daquele ente. Então você precisa, por óbvio, respeitar a legalidade, né? Mas você precisa ser um desentrave. Você precisa dar solução para aquele problema que o ente, né, que a municipalidade, que a edilidade está se deparando. Então você precisa, não sei nem se é um ponto negativo na realidade, mas a ideia é assim, você vai ser um desbrava em alguns municípios, claro, a gente está falando às vezes de procuradorias municipais de capital, né, tem um histórico mais robusto, né, mais Dependendo da estrutural. quantidade, né, de Dependendo da quantidade de da procuradores. estrutura que tiver em quadro de serviço de Isso. apoio, né, que vai Isso, mudar a realidade. procuradores municipais, às vezes de capital, você vai entrar numa instituição mais sólida, né, com departamentos e compartimentos mais segmentados, mais procuradorias especializadas. Mas algumas vezes em procuradorias menores, né, de municípios menores, você vai ser o desbravador, talvez até um pouco puxando o gancho para a defensoria nesse aspecto. Você vai criar, você vai participar da criação da estrutura. E aí você precisa realmente ter a boa vontade. Muitas vezes, a gente sempre pensa assim, quem está estudando, meu Deus, quando eu passar, claro, você vai ser um servidor, você está imbuído nesse espírito. Mas às vezes você diz, ai meu Deus, quando eu passar agora eu vou ficar em berço esplêndido, né? Vou relaxar, vou ser ali um servidor público, talvez mediano, vou fazer o meu. E aí eu digo que você tem que ir além. Quando você se depara realmente com acho que, no meu ponto de vista, a Procuradoria Municipal, você precisa envidar esforços para construir essa estrutura e ser realmente um desbravador nesse ponto. Dar aí o suporte que a municipalidade precisa, que as secretarias precisam, que o gestor precisa. Pensar junto, de repente, para construir aí políticas, né? Em todos os aspectos. Então, a ideia seria essa, você ser proativo numa Procuradoria Perfeito. Municipal. Eu acho que é isso. De fato, Dani, as PGMs, PGEs, a advocacia pública de maneira geral, até a própria AGU, ela se vê como o maior escritório de advocacia do país. Eles se veem assim, a Constituição mental na PFNL, nós somos o maior escritório de advocacia tributário. É aquela questão de você ter, portanto, esse senso de pertencimento. Bernardinho falava nos treinamentos dele que a medalha ela é menos valiosa justamente do que o senso de pertencimento. E você saber que você pode fazer parte. E principalmente que você pode influenciar alguém, que você pode influenciar algum setor. Muitas vezes você vai ter que cobrar o escanteio, cabecear, fazer o gol, comemorar e fazer tudo. E muitas vezes, se você não faz esse tudo, você tem que pelo menos estimular essas pessoas que estão fazendo, contribuir de alguma maneira. Então, quem é a pessoa que não pode ser procurador? Eu acho que a pessoa, de alguma maneira, em todas as carreiras jurídicas, né, que não tenham esse papel proativo, que Dani falou, e que principalmente não tenham essa tolerância com a convivência. Que saber que você vai precisar conviver com vários seres humanos, com várias pessoas, e de vários perfis distintos. E mesmo assim, independentemente, e isso é muito importante na advocacia pública, porque é sempre vista como uma advocacia, muitas vezes, né, de governo, ou seja, com quem está no poder, e não é com a advocacia de Estado, aquela advocacia, portanto, que defende ali a Constituição Federal, a legalidade, mas assim, que quer fazer dar certo. Independentemente de quem esteja no poder. Direita, esquerda, do centro, não importa. O que importa é que tem que funcionar e tem que dar certo, tem que fazer bem. Então, essa é a visão do advogado público. Se o advogado público, ou se qualquer servidor entra
para fazer carreira política, ou seja, apenas para defender um lado. Isso é o servidor pior que tem na minha visão. Então eu penso que o procurador ele tem que estar ali, né, com essa visão proativa, buscar, portanto, alguma alternativa, alguma solução, porque você tem que traduzir a linguagem difícil jurídica. Então se você está entrando muito com a ilusão, que me venderam quando eu estava na faculdade, a ilusão era, você vai entrar para simplesmente não trabalhar. E eu comprei essa ilusão, né, e falei assim, que massa, velho, que cargo legal, né, bobão, abestalhado, e durante o tempo você vai vendo que não era aquilo que me vendiam, né, não me venderam. E muitas vezes a própria procuradoria ela vai servir de ponte, de elo entre as instituições. Você tem audiências, reuniões com os órgãos de controle, como o Ministério Público, seja para esclarecer alguma política pública que o Ministério Público está exigindo no município. Você tem reuniões com o Tribunal de Contas, seja em processos licitatórios para você fazer esclarecimentos. Você tem, por óbvio, uma aproximação com o próprio Poder Judiciário, né, através de despachos com juízes, defender teses que são importantes para o ente público, que vai reverberar positivamente para aquela municipalidade ou para aquele estado. Né? Então, assim, acaba que a Procuradoria funciona como um compartimento, uma ilha que vai fazer links do ente público com os outros órgãos. É verdade. Certo? Então, assim, é um trabalho super dinâmico. Há a possibilidade, na grande maioria, de você acumular também com a advocacia privada. Então, acho que isso, assim, um ponto super positivo de quem também busca ou quem quer também desenvolver uma atividade na esfera privada. Você vai ter essa possibilidade de acumulação, né, de essa compatibilidade. Então, acho que o ponto principal positivo, que foi o que me fez também decidir por essa carreira, foi essa possibilidade de acumular com a advocacia privada, né? Atividade pública Sim. com a advocacia privada. Eu vejo o lado da advocacia pública muito bom com essa questão de realmente você poder fazer um tipo de atuação e mudar completamente a rotina de um órgão público, assim, a questão seja do Estado, do município, da União, e você está próximo ali de quem decide, de quem de fato executa, de quem de fato propõe as políticas públicas estão ali. Seja a Procuradoria da Assembleia Legislativa, assessorando os deputados congressistas, seja o advogado do Senado. Então há uma beleza muito grande nisso, que é justamente você fazer, não, você quer fazer, você vai, mas desde que A, B, C, D, E, e vamos, dá para fazer o A, B, C, D, E. Então você começa a ensinar, a educar também os poderes. Esse lado é maravilhoso da advocacia pública. Eu vejo como algo que você, assim, você pega uma vara, o juiz tem 1000 processos, chega pro juiz e fala, não se preocupa não, eu quero que você julgue 50. Esses 900, a gente vai pedir a extinção dele. Então você ajuda a magistratura, você chama o Ministério Público para atuar conjuntamente em casos ali que realmente demandam uma atuação especial. Você olha para a defensoria e fala, defensor, é o seguinte, se você estiver com o direito certo, a gente vai reconhecer também que você tem direito, né? Então a advocacia pública ela tem essa flexibilidade muito grande de atuação. Eu acho que se você tem esse tipo de perfil, né, que é um perfil, digamos assim, eu acho que extensivo, né, uma pessoa ampliativa, que gosta de propor inovações, a advocacia pública está de braços abertos para você. É o tipo de perfil, aquela pessoa que sabe dialogar muito bem. E já que você tocou aí no ponto da magistratura, nós, né, assim, nós três tivemos essa experiência ao longo dos nossos estudos, né, nós trabalhamos, fomos técnicos e analistas do TJPE daqui, e apesar de não exercer a função judicante, né, nós assessorávamos, assim, desembargador, juiz, e acompanhamos de perto também a realidade, né. Eu fiz uma preparação também para a magistratura, a minha época do final da faculdade, eu já início de formada, meio ali dos estudos, eu dei um foco realmente para a magistratura, tinha mirado aqui na magistratura aqui do estado de Pernambuco, passei na sentença cível, na sentença penal, fiquei por meu ponto na cível, aí na época, fazendo por experiência, fiz o concurso do TJ da Paraíba, fui aprovada lá, fui para a fase oral, mas aí saiu o resultado da procuradoria daqui do município, enfim, acabei optando por nem levar adiante, né, a fase oral lá na Paraíba, mas assim, fiz um estudo, né, preparatório para isso, para a magistratura, por também conhecer a realidade do que é o Poder Judiciário. Então, assim, a atividade judicante também sempre tem grandes amigos, acho que até a nossa excelentíssima aqui, doutora Brenda, entrou aí na live, uma grande amiga, tenho grandes amigos que nós fizemos assim, grupos de estudos, então hoje são juízes da Paraíba, aqui do estado de Pernambuco. E aí, enfim, é uma carreira super interessante, assim, eu acho que é uma carreira linda,
para quem de fato é muito vocacionado. Por quê, gente? Às vezes a gente vê o glamour, vê a remuneração, vê o status, O poder, né? vê o poder, você ter de fato assim, é um poder, né? Você Dá efetividade, né? Você dá efetividade, você fazer ali o cumprimento ao da decisor. lei, você dá a palavra final quando tem teses ali, mas se você quer ser um juiz, não seja se. exatamente. Se. Você vai se deparar na realidade, né? Principalmente do juiz substituto, juiz aí, né, que enfim está no início da carreira, recém-ingressado. Você vai se deparar com comarcas distantes da capital, sem realmente uma estrutura física maior, de gente, sem assessoria. Você vai ter um acervo enorme de processos, né? De milhares de processos. Você vai ter uma pilha de processos que estão conclusos para a sentença, que você tem que se debruçar, fazer uma análise verticalizada do processo, justamente Aí para você você ter fala, o senso de E o justiça. juiz não atende o advogado, ele tá com o advogado, tá despachando eliminar, ao mesmo tempo tem 50 cruzes pra ele decidir, ele tá ali a cabeça Tem parte dele. querendo se atender, tem promotor pedindo pro cara continuar preso, pro cara ser preso, tem o defensor dizendo que o cara tem que ficar solto. Você tem teses jurídicas plausíveis por dois lados, e a responsabilidade é tua, cara. E Tu vai deixar um cara preso que você acha que ele não deveria estar preso? Então mostra o tipo de perfil da pessoa Você vai que dar uma tem que levar uma eliminar- certa doçura, tem que saber ter Exatamente. essa E cadência assim, com Tem pessoas. que ser muito equilibrado. Alguns cara. colegas- Se você não é equilibrado, não seja. alguns colegas me narraram que inclusive vêm imbuídos aí no espírito de criar até teses, fazer uma sentença mais robusta, mas não dá tempo. Porque você acaba que entra no automático, você tem um acervo, você tem um CNJ, você tem meta para cumprir, você tem corregedoria em cima de você. Então, assim, é um arcabouço muito complexo. Não olhem realmente a magistratura e depois a gente vai entrar no Ministério Público, mas assim, não olhem só a questão de glamour e remuneração, mas também pondere a qualidade de vida e vocação. Eu acho que mais do que tudo você tem que ser um vocacionado. Você é uma pessoa resolutiva, né? Que sabe resolver. Se você é um cara muito indeciso, uma pessoa que... Eu sou um cara indeciso para muitas coisas, assim, até eu decidir, meu amigo, eu demoro que sou, então eu nunca seria um magistrado, porque eu ficar, pô, será que o cara tem razão? Será? Meu amigo, Então, agilidade, é verdade. decida a vida de uma pessoa, a responsabilidade é sua, se vire. então você tem que ter realmente essa habilidade verbal, de comunicação, de escrita, você tem que ser imparcial, né? O que eu acho massa do juiz é isso, que ele tem que analisar um lado, ele analisa e fala, pô, tem razão. Aí ele analisa o outro e fala, não, também tem razão. Eu acho isso arretado, que você pondera os dois lados ali e vai fazendo uma decisão realmente assim, né, imparcial. Estão querendo saber sobre as perspectivas, né, dos concursos, mas antes pra gente arrematar com o promotor de justiça, as realidades que a gente tem de promotor, de colegas e que exercem também, mostram justamente assim, a ideia do promotor de justiça é que ele tem acho que é o 124, na Constituição Federal, embaixo do braço. Então, o promotor de justiça ele tem um leque amplo de atuação. E isso é belíssimo, né? Olhar o Ministério Público, portanto, com essa visão de campo de atuação, dá literalmente assim, ó, o campo está aberto, pode correr, o jogo é todo seu. Você faz o que você quiser. E isso é muito bom. Por isso que a atuação do Ministério Público é uma atuação também que envolve um grande dinamismo, uma grande proatividade. Então, se você entra com esse sentimento de reclusão, de querer fazer só o seu, ou de não querer realmente de alguma maneira inovar no sistema jurídico, é muito ruim, né? Então, esse talvez seja o perfil da pessoa que não deve fazer Ministério Público. Tem Né? mais um adendo aí. Se você, por exemplo, não gosta da área criminal, você não quer acusar as pessoas, não quer, de fato, procurar a justiça, não seja promotor, não seja promotora. Se você não quer enfrentar os poderes, e você vai estar sozinho, tá? Você vai entrar, vai pro interior, você vai estar enfrentando a coisa Seja de um ex-prefeito, uma ação prefeitura. de Exato. probidade, seja realmente enfrentar um tribunal do júri. E outra né? coisa, tá? Você, sinto lhe dizer, você vai estar muitas vezes só. Então você vai ter que ser uma pessoa muito corajosa. Tá? Obviamente que você não precisa estar entrando, sei lá, indo pra rádio, falando mal, isso, aquilo, não. Mas você vai ter que ser uma pessoa que tenha muito coragem para enfrentar as coisas, que existe muita coisa errada, tá? Sou da função pública, mas eu sei que existe coisa errada. E no sistema de justiça, o promotor é encarregado hoje de impulsionar, meu amigo. Ele vai ter que ir atrás, a polícia vai investigar também, e vai levar para ele, e aí? É Vai pra interessante. cima, A porque atividade com o policial As do pessoas- Ministério Público as é muito pessoas- coligada, Sim, né? sim. As pessoas sempre falam assim, o Ministério Público é o fiscal da lei. Na verdade, ele é o fiscal do ordenamento jurídico. Veja que complexidade também, que Os pareceres, né? responsabilidade. Os pareceres são justamente um E parecer outra, que você dá uma maneira assim, imparcial. veja, pro juiz, ele vai decidir, ele já tem a A acusação tese, né?
e já tem a defesa. Ele escolhe para um dos dois lados, dá para, enfim, é aceitável. Agora, um promotor, ele vai acusar uma pessoa sem ele realmente ter aquela prova. É difícil, hoje a gente sabe da dificuldade das nossas polícias hoje de trazer fazer uma investigação bem feita, com muitas provas, então ele tem que muitas vezes ali fazer o controle externo da atividade policial. Tem que entrar com ação ali, mas a prova vai se construir de fato durante o processo, mas pô, eu estou processando uma pessoa, né? Então ele saber tem uma o peso de responsabilidade. entrar com uma ação coletiva, né? O peso de entrar com a... E você chegar numa comunidade, né? Você está numa cidade pequena, às vezes o crime que a pessoa em tese cometeu é desse tamanho, assim, pô, vale a pena buscar uma percepção penal, abrir toda uma percepção penal para uma pessoa. Hoje ele tem com escassez de recursos, né? Escassez de pessoas. Isso é um viés, mas, por exemplo, um promotor também de patrimônio público, que eu acho que assim, se depara com complexidades enormes. Você vai analisar os contratos administrativos, você vai ver se realmente assim, o erário público está sendo preservado, né? Você vai comprar brigas, às vezes, com, enfim, questões ambientais, poderes. Então, você tem que realmente ser um cara... Então, vamos fazer um resumo aqui. Você vai ser servidor, você tem responsabilidades. Muita gente entra na faculdade, sai da faculdade e vou estudar para concurso. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, ser servidor, porque eu quero ser servidor. Eu quero ser servido. Eu quero ser servido. Essa é a palavra que é errada. Muita gente acha que vai entrar no serviço público para ser servido. Não, você é servidor. Tá? Você tem que servir as pessoas. Então, independente da função que você exerça, a gente está falando aqui da parte da carreira jurídica, você pode ser ótimo, mas você tem que aprender a servir. Você tem que fazer jus àquela remuneração de fato, porque no final das contas é a própria sociedade que está te remunerando. Senão você então, vai a sua ser... contraprestação é o seu trabalho com responsabilidade. Senão você vai ser um babaca e vai ficar literalmente querendo utilizar um poder de uma maneira irreal, de uma maneira autoritária, de uma maneira que todo mundo acha ali, que é literalmente um babaca que passou num concurso público, um cara que não tem jeito para pessoas, um cara que não quer evoluir, e um cara acha que quer ser servido e tem um rei na barriga, um dia vai morrer de parto. Pois é. Então, assim... É uma verdade nua e crua, tá, gente? É difícil dizer isso, mas... Quem disse isso foi a Smith. Quem tem o rei na barriga, um dia vai morrer de parto. E, enfim, tomem... Assim, a gente trouxe as coisas gerais, né? E agora vamos para as perspectivas. E vamos para a perspectiva prática. Eu não tenho decidido, e aí? Eu acho que antes até das perspectivas, talvez, se a gente puder só esclarecer um pouco a dúvida dos nossos alunos, que sempre perguntam... Mas, diante de tudo que vocês pontuaram, é possível conciliar determinadas carreiras? Quais são as matérias que são exigidas em um e outro? Acho que eu podia abordar por aí o caminho. Só voltando ao início dessa live de hoje e de ontem, é sempre importante que vocês tenham definido na cabeça de vocês qual é uma carreira legal. Ainda que seja uma idealização, ainda que você mude depois. Exatamente, que é natural. Todos nós ontem, quem pode acompanhar, passamos por essa situação, a gente tangenciou por vários caminhos, mas é aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O ideal é vocês já terem isso muito claro na cabeça de vocês, tá? E se eventualmente vocês quiserem, eu vou optar pela carreira da defensoria, mas sai uma prova de magistratura, sai uma prova de Ministério Público, sai uma prova de procuradoria, posso fazer ou não? E aí, meninos? Eu acho que eu faria se eu já tivesse a base sólida, né? E vamos trazer aqui, mano, a gente tem aqui as matérias que, vejam só, quais são, a gente tem 8 matérias básicas que, em regra, são comuns, tá? A todas essas carreiras que a gente trouxe para cá, né? A gente tem constitucional, administrativo, civil e processo civil, empresarial, exceto defensoria, às vezes a gente não varia um pouco, né? A gente tem penal e processo penal. Essas 8 aí, em tese, do consumidor, em um grau maior ou menor. Mas se você tem uma base boa, construir uma base boa nisso daí, dá para você flutuar, mas saiba que você vai ter que ter aí 20% a mais, 20% a menos de esforço. Então, eu só migraria de carreira depois que eu tivesse uma base muito sólida nisso daí. Só me aventuraria. Né? Domino muito bem essas 8, vou lá. Por exemplo, vou trazer o contraponto. Tá? Quem estuda para defensor, estuda para promotor ou magistrado, em qual percentual, mais ou menos? Eu diria que 80%. Mas o que a gente tem de diferença aí de defensoria? A gente tem um direito humano muito forte,
Hoje você tem Um pelo menos diferencial. um diferencial muito grande, porque é uma profundidade grande. A gente tem o edital é grande, geralmente em defensorias. A gente tem 10% da prova mais ou menos. A gente tem a parte de direito institucional aí que cai em 6% da prova, Sim. tá? Que você também precisa saber. A gente tem uma parte de execução penal que também é muito forte. O defensor atua muito na execução penal, aí você vai ter uns 7% da tua prova, tá? Tem mais. Eu tenho criminologia também, que você, na maioria das defensorias, boa parte já vem se cobrando 3, 4 questões. Veja aí, você vai se juntando um pouquinho. Direitos humanos, eu acabei de falar, e a gente tem, deixa eu ver outra matéria, a gente tem criança e adolescente também, que tem uma incidência muito grande, e consumidor ainda, o peso é maior, que tem magistratura e do que em Ministério Público. Beleza. Veja só, eu tenho 30% aí de matérias que você, se você quer se dar bem em defensoria, você tem que ser boa, muito bom nessas matérias. Então, sua opinião é, 70% quem faz defensoria também faz promotor e juiz, em termos de conteúdo, 70% semelhante. Entretanto, você indica que, após uma boa base, que você faça essa mutação de carreira. Se for fazer, né? Porque veja, a gente entra na base a gente está falando aqui de primeira fase. E Mas a gente entra para uma perfeito. você passou de nível e vai chegar na segunda fase, que é a parte subjetiva. MP tem uma pegada, As defensoria especificidades, tem outra, magistratura tem outra, Apesar das sentença. matérias, às vezes, em comum, essa similitude de matérias, a abordagem, o foco, a profundidade daquele assunto é tratado de maneira Então a diferente. regra para você pode até migrar de carreira, meu irmão, você vai apanhar. É isso você que eu você também passou. concordo. A gente tem os concursos que a gente consegue estudar cerca de 70% a 8% de maneira semelhante para uma primeira fase. Para uma segunda fase, muda um pouco. A mesma execução penal da magistratura, do MP e da defensoria, ela vai ser cobrada de maneira um pouco distinta. Então, essa é a visão. O mesmo ECA é igual, você vai ter que focar em partes diferentes. Então, por isso que a gente vê com bons olhos, claro, essa mutação entre as carreiras, essa conciliação dessas 3 carreiras. E aí, na minha visão, PGE e PGM entra ali em torno de 60% semelhante, há uma falta de 40%. Só que quando você pega a magistratura federal, ela entra bem na AGU e na PGFN também pelas carreiras federais. Aí já o grau vai lá para cerca de 60%, 75% por causa da semelhança. Falando para a gente sair um pouco da defensoria. Beleza. Está notando várias pessoas aqui se ainda vale a pena a gente investir em defensoria, né? Quem está falando Sempre. porque a gente Muito tem concurso, uns né? 13, 14 concursos, né? Mas a gente tem aí defensoria de A São emenda Paulo. constitucional tá aí, né? Mostrando que tem que ter defensor em toda a comarca. Fora o movimento, né? Que a gente praticamente quase nenhuma defensoria chegou A a todas concretizar as a emenda comarcas, constitucional. então é uma coisa que vai continuar tendo. Muitas defensorias têm um quadro, tem um percentual de pessoas que estão assim, aposentada, né? que podem se aposentar provavelmente porque advieram da assistência judiciária. Então vai ficar tendo sempre concurso. O que a gente tem já de imediato, apesar de tudo isso? A gente tem São Paulo aí que está batendo as portas, a gente tem Mato Grosso, a gente tem Espírito Santo, a gente tem Rondônia e fora o edital aberto agora do Amapá. Ou seja, Muito concurso, a gente, gente. é muita prova, muita não vai parar. Magistratura vai começar a vir Vai agora, começar. a Procuradoria vai começar a vir. Mas vejam, quando começar a se nomear e outros concursos vão abrir, tá? A Defensoria vai encerrar a lista e vai abrir de novo em seguida, então não se preocupem. Vejam, vocês precisam estudar a médio prazo. Quem está precisando começar do zero, não tem que estar preocupado, meu Deus, vai abrir. Sempre vai ter concurso, tá? Não caiam nessa. Por exemplo, no começo da pandemia, Meu Deus, acabou, não tem mais, Não vai crise. crise. E veio uma enxurrada de Então, quem se preparou na pandemia para a defensoria, está passando em 3, 4 aí. Eu estou vendo muitos alunos aqui nossos, fui aprovado, estou chegando na fase oral, tá, em 3, 4. Não se Não é preocupe com verdade. isso. E vejam, isso é bom também, porque a fila de fato existe, daí ela vai andar. As pessoas que foram aprovadas em 3, 4 vão deixar a vaga no restante. É verdade. Então, as defensorias vão chamar e depois Sim. vai ter novo concurso de novo. Então, não fique Nem se apavorado. desesperem, nem Estude. atirem para todos os lados, que eu acho que é mais importante também frisar isso de novo, que a gente não tenha um planejamento sólido na cabeça de vocês. Se eventualmente vocês acharem que é interessante fazer concursos de outras áreas, vocês irem por esses caminhos,
eu também concordo com a opinião dos dois aqui. Sedimentem a base de vocês das matérias em comum, certo? Façam aí, de repente, o cotejo comparativo de um edital de uma carreira com outro, mas estudem o que é em comum dos dois, mais focado, por óbvio, na sua carreira fim. E a partir do momento que você formou uma base boa, tô ali, tô acertando um percentual legal de questões, daquela minha base que eu me propus a fazer, a partir daí você pode até arriscar, sair um concurso aqui de repente no seu estado, né? Que você, enfim, eu acho que é válido, é super válido na sua localidade. Super válido, faz a oportunidade para você não ter de repente aquele até arrependimento no futuro. Mas quando estiver mais próximo dessa outra prova, que seria, digamos, o plano B, aí você foca no que é específico daquela prova B. Mas não se desespera e não sai do teu planejamento. A chance de dar errado quando você se emociona, sai uma prova, sai outra, eu me inscrevo aqui, eu leio aqui uma matéria, eita, meu Deus, agora já saiu outra. Eu pego outro material. A chance disso dar errado, a chance de você se frustrar, a chance de você ter, pode até acontecer que você seja aprovado, amém. Mas você tem que estar consciente dessa sua decisão e não apenas com a emoção. Exatamente. Então, a minha orientação maior, acho que a nossa, que a gente é muito uníssono nesse sentido, é foquem em um determinado concurso, uma determinada carreira e sigam em frente. Né? Vamos fazer o paralelo com a Procuradoria agora? Beleza. Sim. Das perspectivas paralelas? Não, do que você acha diferencial para quem quer já a Procuradoria? Diferente dessa base aí de 8, 9 matérias que a gente tem em comum, o que é diferente em Procuradorias? Eu já de antemão, já chamo a atenção para, por exemplo, direito do trabalho, processo do trabalho, previdenciário, agrário, econômico, ambiental, que cai até em magistratura, mas aí você tem magistratura por outro lado, eleitoral, magistratura do Ministério Público. Então, assim, eu acho que, minha opinião, que a Procuradoria, ela se distancia um pouco mais dessas outras que a gente está se propondo aqui a falar, que seria magistratura, Ministério Público e Defensoria. O que eu acho legal, assim, a gente pensando na pessoa que está formando a base, começando do zero, é que se você estiver indeciso, você não escolheu, eu não sei ainda o perfil, você começa estudando as matérias que se repetem. Então, constitucional, administrativo, civil e processo civil, elas estarão em todas. Aí você entra tributário, às vezes em MP Defensoria, às vezes, e você vai acrescentando, por enquanto que você não decide, as matérias que caem todas. Isso. Depois disso, ou seja, durante o estudo, você consequentemente vai descobrir o que você quer. Porque a gente está falando que você tem que saber, Só que de fato, e quando eu não sei? Tudo bem, saiba seu propósito, mas tem muitas vezes que o propósito ele não vem antes de você começar a fazer o exercício. Tem muitas vezes que você só adquire uma certa consciência quando você começa a fazer algo. Então você precisa começar por essas matérias que se repetem, para que aí durante o estudo você esteja atento a esse cenário. Será que eu estou decidindo pelo senso de oportunidade? Será que eu estou decidindo pelo senso de pegar a primeira que passa? Será que, por outro lado, eu quero realmente formar uma base, demorar um pouquinho mais para chegar nessa carreira, nesse estado, nesse lugar, com essa estrutura? Então, são alguns fatores que eu acho que a gente vai tendo a consciência durante também o caminho, com bastante naturalidade. Agora, veja, isso é se vocês não se definirem. Isso. Porque se vocês se definirem, o estudo para a Procuradoria, o material indicado para a Procuradoria adequado é diferente da Defensoria. Isso. É diferente da magistratura, é diferente do Ministério Público. Muda um pouco. Então, as duas carreiras que mais se aproximam, de fato, é a magistratura e o Ministério Público. E sabe o que eu acho legal? O pessoal vem muito para a PGE, PNM, sabe por quê? Porque muitas vezes não exige atividade jurídica. Isso é um fator diferente. Então, você sai do AB e fala, bom, vou fazer aqui concurso. Aí, em tese, tem que esperar 3 anos para fazer defensoria. MP, delegado também está tendo esse movimento. Então, nas PGEs, nas capitais, via de regra, eles exigem atividade jurídica. Mas nos municípios, não. Então, agora, por exemplo, a PGE Pará, que está para sair o concurso, ela não exige atividade jurídica. A gente fez essa prova, a gente chegou até a segunda fase lá, 2015, 2016, a última prova. Então, tem esse senso das PGMs serem aquilo que eu fiz uma live também no YouTube, tem aí com o professor Igor Maciel. A gente chamou as PGMs de tesouros perdidos. Porque ele mostrava a quantidade de PGMs que saía, as pessoas não sabiam que a baixa quantidade de inscritos,
o salário estava descrito como R$2.000 e na prática se ganhava 15, 20. E na prática, o que é que acontece? Às vezes é o primeiro concurso do ente, e aí depois que se entra, se forma um quadro efetivo, se nomeia servidor, aí você tem uma reestruturação salarial, de carreira, um boom que você nem imagina que vai acontecer. E acontece. Então, assim, eu acho que você que está iniciando aí, de repente, começando a faculdade, muito interessante você focar em procuradorias, em razão dessa desnecessidade da atividade jurídica. E às vezes é um ledo engano, as pessoas fazem assim, eu acho que eu vou estudar para tribunal enquanto eu estou na faculdade, porque, enfim, você acha que você nem é capaz de passar. Mas, gente, concurso de tribunal é uma concorrência feroz. Eu costumo dizer assim que é absurdo o nível. E outra coisa, muita gente, então, de fato, literalmente, uma questão que você tá fora. E eu vou adiantar. Centenas de pessoas. Vou dar um spoiler aqui, né? Vou dar um spoiler. No final do mês que vem, é provável, a gente vai lançar o Formando Abraço para tribunais, para a OAB, a gente vai estar junto, e nas carreiras policiais. Então você que está aí falando de Delta, tribunais, espera que a gente também vai chegar aí. Felipe, aproveitando, Lady Costa, que essa qualidade PGM, você está falando agora, principalmente aqui de Recife, tá guardado, tem muita gente perguntando, o que é que tem? A PGM de Recife, Ravi Peixoto já disse que há o processo, já deu início, né? Então você tem PGE Pará, pode ser editado a qualquer momento, nós temos PGM Recife em início, nós temos AGE Minas, eles chamam de AGE, Advocacia Geral do Estado, que é a PGE de Minas, que já decidiu a banca será a FGV. Além disso, nós temos, eu acho que a PGE de Roraima, eu anotei aqui para não esquecer, porque são muitas. A PGE de Roraima, a PGE Santa Catarina também, nesse mesmo processo, formou comissão, estão estudando quem será a banca, e PGE Bahia. Se fala em Rio Grande do Norte, Piauí e também Alagoas só ano que vem, porque acabou o concurso agora, mas já se formou a comissão. O que é que eu acho que está mais perto? PGE do Pará, a qualquer momento. Eu acho também que a PGE Roraima, pelo que a gente escutou falar, né, e sem nenhuma informação privilegiada, sem nenhuma informação, portanto, que não pode ser divulgada, eu acredito também que os concursos de carreiras federais, AGU, PFN, eles serão esse ano. Eu acredito que o edital sairá esse ano, não sei quando é a prova. Mas está justamente nessa fase de decisão de edital, ou seja, quais matérias vão cair, e por isso é necessário também o sigilo, né? A descrição. A gente já tem o forma da base para a AGU e PFN, né, e a Procuradoria Federal, justamente indicando o que foi estudado no edital passado e também acoplando o novo edital. Né? E aí, novamente, repiso, não há nenhuma informação privilegiada. E é bom que não tenha também, para que tudo consiga andar conforme é o necessário. Ou seja, gente, os concursos sempre... Isso é para demonstrar que, de repente a sensação saiu tudo de uma vez novamente. Não vai sair mais. É cíclico, de fato. Vão ter momentos em que você tem uma exiguidade de editais, mas vão ter momentos que você vai ter enxurradas. Então, mais uma vez, a magistratura que a gente nem tocou também nesse ponto, daqui do TJPE também, existe aí uma formação, já está tem a comissão, né? Tem a comissão formada também, então justamente nessa fase de divulgação, né, de contratação de banca e também de edital. Né? Mas assim, a questão os concursos sempre vão aparecer, sempre vão surgir, sempre vão ter editais aí publicados. E a ideia é essa, foco para visibilidade, organização, tá? E repetição aí do planejamento de vocês. Uma pergunta aqui de Jéssica, ela quer saber como é que funciona a questão de prática jurídica como pré-requisito para a Defensoria Pública. Vê só, Jéssica, na realidade, a gente não tem uma uniformização ainda de entendimento. Algumas defensorias cobram 2 anos de prática jurídica e outras cobram 3 anos. Depende, muitas vezes, da interpretação da lei de cada estado. Algumas defensorias consideram o estágio na faculdade como um tempo de 1 ano a 2 anos também como prática jurídica. Então, a gente não tem essa uniformidade. Tá? Magistratura e tem 3 anos. Você tem a resolução 75 do CNJ para a magistratura que regulamenta isso, e do Ministério Público é aqui a resolução 40 de 2009, tá? Que regulamenta aí os pontos do que vem a ser atividade jurídica. Outra pergunta, deixa eu repetir uma pergunta para Felipe aqui, de Jonathan Paulino. Como seria a conciliação de PGE com PGFN e AGU?
E aí? PGE, PGFN e AGU. Bom, veja, entre PGFN e AGU é ali seus 85% semelhante, né? Então os 15% que mudam são poucas coisas. Você vai ter um tributário um pouco mais diferente, na AGU você vai buscar um pouco mais internacional. Então tá muito bem. E com as PGEs, aí a gente busca aí perto dos seus 75% de semelhança, né? Então esses 25% você vai ter que buscar. Seja para a PFN ou seja para a AGU, justamente nas matérias que pegam o mesmo viés, às vezes as mesmas disciplinas, mas com o intuito federal. Abordagem um pouco distinta. Ou seja, atuação prática. Você olha, bom, o que é que faz um advogado da União na prática? E aí é aí onde o conteúdo vai mudar. Tem outra pergunta aqui de Eva Clécia, para repetir aqui quais são os possíveis estados que abrem o curso de defensoria. A gente tem São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo e Rondônia. Tá? São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo e Rondônia. Qual tu acha que sai primeiro aí? Chute. Eu não vou chutar. São Paulo está bem adiantado, a comissão está formada, são defensores. Né? Mas São Paulo também é bem peculiar. São Paulo, né? muitas vagas, é peculiar porque são muitas vagas, mas é um curso bem diferente. Assim. Então, para fazer o concurso, você tem que já dar uma dica de imediato. Quem quer Você dá bem a banca, né? Que sai a comissão, a gente já viu. Já sai a comissão, já olha algumas coisas, mas você tem as revistas institucionais da Defensoria de São Paulo. Vai lá, entra no site, já baixa as revistas. Tem muita revista, tá? Então já começa a ler tudo isso. Já dei o ouro para vocês aí, tá? Então vamos lá, como é que a gente convence cada um a vir para PGE, PGM, defensor, promotor, magistrado? O que você falaria, cada um aí, uma frase para a gente tentar convencer que você pertence a esse mundo? Como é que a gente diria, você pertence a PGE, PGM, ou defensor, promotor, magistrado? Diz aí. Cara, é difícil, assim, a gente vai para a faculdade de Direito, muita gente às vezes faz porque não sabe o que quer, né? O direito acaba sendo às vezes um curso residual. Eu não quero exatas, não quero humanas, Mas não quero exatas e não quero saúde, né? eu acho assim, muito difícil posicionar, mas o que eu indico para vocês é pesquisem um pouco, mas no site das instituições, vejam o que as instituições fazem. E vou além também, troque uma ideia com quem já passou, ou às vezes tanto quem é um recém-aprovado e recém-nomeado, porque vai dar aquela visão inicial ali da instituição, bem como quem já está em mestrado há um tempo, né? Procura saber a estrutura física daquele ambiente, a carga de trabalho, as subdivisões das áreas, porque você vai ver na prática como é que aquilo ali vai funcionar. Né? E acho que as experiências que você tem durante a faculdade, elas são muito válidas, inclusive as dos outros. Agora, elas não podem, veja, isso é muito importante, elas não podem refletir o seu caráter de ter um viés contrário à instituição. Fala, não, eu nunca vou trabalhar na Procuradoria da Defensoria porque eu tive uma péssima experiência. Peraí, você teve uma péssima experiência trabalhando com o Cicrano, que, sei lá, durante 6 meses estava na pior fase da vida dele, que inclusive ele só fazia a matéria X, mas a instituição tem de A a Z. Então, você não pode reduzir a instituição a uma pessoa. Isso é mediocridade. Você querer justamente pegar um caso de uma pessoa e querer generalizar, dizer que a instituição significa isso. Não é. Então, às vezes as pessoas acabam simplesmente simplificando demais a instituição e indo pelas pessoas, indo para o cargo. Isso não pode ser. A instituição sempre será maior que as pessoas. Então, que fica a lição também. Se você está na faculdade ainda, vai estagiar nos órgãos, passa 6 meses em cada órgão e decide. Tá? Então, quem está aí, se você for para a defensoria, você vai adorar. Você vai ter total liberdade, você vai atender o povo, já vai elaborar peça, você já vai entrar no front. Tá? É um trabalho conquistador. Vou puxar aqui a sardinha também. Puxa aí a magistratura, então, promotor. Vai, puxa aí. Não, eu acho que você tentar aplicar. Eu sempre falo tentar porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas você tentar aplicar e ter a possibilidade de fazer de fato uma justiça, né? Você tem o ativismo judicial, que a gente também, de fato, assim, tem que ter um pouco de cuidado, mas você poder ter esse olhar de fato, da balança ali, só pesar os valores que estão em jogo, você poder exercer, assim, fornecer ao jurisdicionado uma decisão justa, uma decisão que perpasse ali com todos aqueles argumentos. Eu acho que é lindo, né? Ao mesmo tempo, o Ministério Público também, você poder acompanhar, fiscalizar, controlar realmente o erário, a sociedade, você ter esse valor mesmo de ética aí bem imbuído, é lindo,
Por outro lado, né, procuradoria, e aí procuradoria municipal, você arregaçar de fato as mangas ali dentro daquelas limitações, às vezes orçamentárias, limitações financeiras, estruturais, e você fazer a diferença, você poder, Dentro do possível, fazer dentro da reserva melhor. do possível, você Isso. conceder aquele munícipe ali uma estrutura realmente de todos os aspectos de políticas, de melhor assessoramento jurídico para aquela região, para os secretários, para o prefeito, né? Criatividade, desenvolver teses, quando você reverte, você percebe que reverbera em favor daquele erário, é gratificante Eu demais. fui ensinado no tribunal por uma estagiária voluntária. A primeira coisa, quando eu trabalhei como técnico, a estagiária voluntária me ensinou a trabalhar. E aí eu olhava e falei assim, pô, que massa, velho, porque você é estagiário voluntário, você está estagiando, vem da instituição, como alguém que está ali, que quer fazer, e que não tem, digamos assim, nenhuma responsabilidade de ter que fazer de todo jeito. Então você faz o seu melhor. E aí você dá a possibilidade para uma pessoa que trabalha numa procuradoria, no Ministério Público, de fazer assim, bicho, vê o que tu acha. E eu pude gerenciar alguns estagiários voluntários e eu via com sangue nos olhos e eles achavam argumentos que eu não achava. Eu falei assim, nossa, que massa. E aí talvez seja, acho que o maior tesouro humano, que é a nossa vontade. É a vontade que modifica o homem. É a sua vontade que modifica a realidade. Todas as realidades. Então, por isso que você tem que, de alguma maneira, pegar essa sua vontade e dissipá-la em uma instituição, em um querer. Se não sua vontade ficar muito difusa, é aquela coisa que a gente disse. Você dá o murro no vento dá o seu braço. Tem que ter um objetivo. Utilize essa sua vontade realmente com aquele requinte de alguém que quer ver uma frutificação, quer ver algum resultado. E você vai conseguir chegar lá. Você vai ver que onde você chegar, a carreira vão te acolher, vão te receber bem, porque todo mundo quer novos colegas, todo mundo quer pessoas que tragam novas ideias. Isso é muito bacana. Você vai estar com a informação ali fresquinha, isso é tão legal. Você ali recém-nomeado, você está cheio de teses, a jurisprudência está bombando na sua cabeça, então você vem ali bem proativo para dar ideias, desenvolver melhor as peças. Então é isso. É massa. E vale a pena. Foram fazer esse massa. E assim, sempre, eu acho que a gente sempre busca dar essa pegada, né, para todos vocês, de que vale a pena. É um caminho árduo, é difícil, não é de fato fácil de forma alguma, mas busquem prazer na jornada, né, porque mais leve, né? Tenta dar de fato essa leveza. Não é fácil, mas depende de você. Sabe aquela coisa de que, enfim, depende. É um esporte individual, no final das contas. É uma maratona que você vai correr. Então, é o poder da mente, né? Controla a tua cabeça, cuida da tua saúde física. E no mais, estamos sempre. Vamos mandando perguntas. Vamos mandando perguntas agora, tá? A gente está na fase de responder perguntas de vocês. Let's MP está mais para PGE? O que você acha, Felipe? Veja, pela questão das matérias, eu acredito que MP não está mais para PGE, para ser bem sincero. Eu acho que ficaria ali na transição entre magistratura e defensoria. Pela questão das matérias, até pela questão da atuação, de ser mais fácil se enxergar assim, nas especificidades de cada disciplina, tá? Jéssica, o trabalho da defensoria é lindo demais, coração verde. A Maclécia também. Gente, eu estagiei 2 anos na MPF, mas meu coração é todinho da defensoria. A defensoria tá bombando aqui. Não, defensoria. Mas é um trabalho lindo. Salim, PGM, botou a carinha assim, ó. Veja, Salim, eu tô comentando dele porque eu acompanho ele há mais de 1 ano. E ele é justamente o caso da pessoa, portanto, que tem uma grande vontade e que, diante dos editais que vão saindo, ele continua formando a base. Então, um garoto, durante a faculdade, você vê a potência de agir, você vê a vontade dele, e fala, meu irmão, você vai passar. Por quê? Porque é justamente você não entrar nesse burnout mental, nesse excesso, portanto, de cobrança de si, não pirar nisso, continuar fazendo ali constantemente e saber, não, eu não vou mudar o meu foco diante das retas finais que vão surgindo. Eu vou manter aquele trabalho de base. Isso é massa. Isso eu vai passei chegar. Também, uma aluna comigo na mentoria, passou 1 ano comigo na mentoria, e ela lá, sem fazer prova, e eu, minha irmã, você tá preparada. Sem medo, sem medo. E ela aqui focada, sabe uma máquina?
ela é uma máquina. E a gente vai fazer agora, ela está na prova oral, e a gente vai fazer o treinamento dela. É uma máquina, vai passar, a gente chega e ela pensa, meu Deus do céu, não vai chegar a minha hora nunca e tal. Vai passar, gente. Se você estudar com afinco, com o tempo certo, vai chegar a E eu sua sou vez. arretado com isso, Tem que ter porque paciência. você faz assim, não, vai com medo e vai com medo mesmo. E assim, eu acho isso completamente errado, porque na verdade não é vai com medo e vai com medo mesmo. É vai com medo, mas vai preparado, você está preparado. Então vai entrar o time, vai todo mundo dar a mão, assim, com medo, mas eu sempre me preparei para isso. Então não é vai com medo e de todo jeito não, você vai preparado. E a experiência dando errado, que as reprovações vão acontecer, a gente sabe disso, todo mundo aqui está careca de saber, elas no mínimo vão te trazer grandes ensinamentos. E a inteligência da reprovação é você também ter o senso crítico, onde você está errando, né? O que é que você de fato pode melhorar? Como você tem que ter esse senso crítico, tem que ter essa visão também. Tem, pronto, a gente falou muito da defensoria, tá chegando agora, o Felipe acho que convocou aí. João Lima, nunca tinha visto PGM com esses olhos. Olha aí, aí. olha aí. Já tá melhorando, né? Houve concursos de PGMs no Rio Grande do Sul que a gente viu coisa assim de 20 inscritos. 20 inscritos. É surreal. Isso é comprovado, né? O Igor mostrou assim, eu falei assim, caramba. E veja, a quantidade de municípios que a gente tem no país. São mais de 5 mil. Pois é, então é concurso, toda semana sai concurso de PGM, pô. É uma coisa impressionante, assim, né? De porte. E você tem muitas PGMs, por exemplo, no estado de São Paulo, ou no Sudeste, que tem a Vunesp, por exemplo, que já é uma banca também confiável. Às vezes a crítica que faz a PGM é a banca que fala uma instituição de confiança. Exatamente. E até a publicidade, às vezes passa batido porque são editais lançados por bancas pequenas, de menores proporções, e que não gera tem visibilidade. Então, por óbvio, assim, foquem aí de repente, numa PGM minimamente estruturada, ou então no município de um porte maior, uma população maior, né? Porque a chance de você também poder evoluir na carreira Quantidade de pessoas que tem assim. Isabel, fui estagiária voluntária, aprendi demais com o Dr. Felipe. Isabel, um abraço, Isabel. Foi lá em Caruaru. Eu tava com lembrança sua, minha amiga, justamente disso. Mostrando daquele período ali, que eu vi em você justamente um querer muito grande. Então eu falei assim, esse processo é sobre isso. E ali ela criava a decisão, né? E aí sobre a revisão do tutoria, antes de eu passar para o desembargador, eu falei assim, caramba, olha só, tá vendo detalhes, minúcias que a gente não vê. Então é justamente essa potência, essa vontade, esse querer, que quando você de alguma maneira ordena ele, né? Ou de alguma maneira ali controla um pouco mais, você constrói resultados belíssimos. Nessa sua experiência eu falei, você está preparado agora para fazer concurso de magistratura, analista, tudo que você quiser, porque você já sabe ali, né? Encarar as dificuldades do dia a dia. Jéssica, tô amando as lives, estão esclarecendo muita coisa, que massa. Nossa, É a nossa objetivo chegando. Casem, dificuldade de tribunais versus dificuldade PGE, PGM, ou seja, é dificuldade... É o que a gente fez, né? A gente fez esse movimento, né? Eu e o João, o Dani também. Exatamente. A transição entre tribunais e PGE, PGM. Eu comecei estudando, assim, fala só um pouquinho para tentar esclarecer. No terceiro período da faculdade, eu lembro, saiu um concurso para analista e técnico do Ministério Público daqui do estado de Pernambuco. Eu disse, eu vou fazer. E aí me preparei alguns meses, claro, não passei de forma alguma. E em seguida, assim, tinha o burburinho que ia sair o TJPE, técnico analista. Focamos, eu acho que todos nós aqui no final das contas, durante o período da faculdade, dizendo, Passei 3 anos estudando para... vamos aqui estudar para tribunal. Técnico do TJ. Eu fui a turma, desculpa, Dani, interromper. O pessoal na faculdade, no segundo período, eu parei de jogar futebol, né? 3 anos, trancando em faculdade, não voltei a estudar, falei, eu sei que daqui a 3 anos tem concurso de técnico do JPE. E eu na faculdade, eu sou burro, eu nunca estudei. E vou passar 3 anos para o tribunal. O primeiro ato que eu fiz foi estagiar voluntariamente no tribunal. Vou aprender como é que é isso aqui. Caiu na minha prova uma questão de que fazia triagem. Eu só fazia triagem. Prazo, só faltava prazo. A visibilidade dos recursos. Exato, fazendo isso, a gente fez trabalho lá. Caiu uma questão dessa, mas eu vejo, eu passei 3 anos e o pessoal, eu tô candidato para técnico, tu não quer ser juiz, quando você entra na faculdade, você quer ser juiz, desembargador. Não, você se vê ministro Supremo, todo mundo, né? É aquele livro, você vai entrando, aí você vai murchando no final, né? Eu falei, cara, eu vou garantir o meu salário aqui, eu vou ser técnico e depois eu vou para a EFI. Na faculdade, no segundo período deu certo. Veio a aprovação, foi
pauleira para aprender tudo. Eu acho que todos nós passamos durante a faculdade, né, para esse concurso que pra gente na lei foi meio. Eu achei que pra muita gente Não, aqui, muitas vezes é fim e tem uma maravilhoso. transição muito boa, sabe? De você estudar para tribunais e sair para os concursos de carreira jurídica. A gente fez isso, só que eu acho que talvez vai mudar um pouco o perfil aqui do nosso encontro, só que assim, de fato, há muita coisa que é aproveitável, que é justamente aquela disciplina ali, principalmente da lei seca, que vai ser cobrada em qualquer concurso de carreira jurídica, promotor, ofensor, magistratura e procurador. Então você leva isso consigo, por mais que outras pessoas menosprezem, por mais que achem que o nível é mais baixo, por mais que achem que você não vai conseguir fazer provas que dizem ser de alto nível, que são mais difíceis, isso é mentira, mentira pra você. Então não se diminua se seu estado mental é Tanto a sua base, né, ela vai ser formada ali, como principalmente sua disciplina você falou, você desenvolver, porque isso é repetição. Então você já vai estar iniciando Calejando, no né? A mãozinha começo. vai ficando calejada e depois você vai passando assim, ó, tranquilo. João Lima, trocaria de material se caísse uma questão que não estava na sua apostila. Aconteceu isso comigo, fiquei triste. Vê. Depende do material. Eu falo, tu fala. Veja, numa questão, gente, seu material não vai ter tudo, tá? Não vai ter tudo. Por isso que a gente tá assiste a aula de ontem, nem tá? ninguém vai conseguir exaurir a edital, tá? Ah, vou estudar tudo. Não vai, não consegue. É Por difícil. isso que é interessante, assim, É por uma questão não, por algumas questões, aí vai assim, né? Ontem até a gente falou, se teu material te dá uma condição de ter um percentual de acerto ali entre 70% e 80%, ou seja, se 70% ou 80% daquelas questões que você está resolvendo são extraídas daquele material, eu julgo como um bom material. Boa, Tá? bom. Beleza. a pausa para o elogio da minha esposa. É tão linda, se suspeito, né? Daqui a pouco enfim, gente, se vocês tiverem mais sugestões de dúvidas, mandem pra gente também, tá? Amanhã tem outra live. No nosso privado, amanhã tem outra live. É importante demais o feedback de vocês, tá? Isso pra gente continuar fazendo isso. Então encaminha pro pessoal, vai ficar salva um pouquinho essa live aí, de 1 a 2 dias. Então encaminha logo pra quem não viu, tá? E deixa os comentários, ajuda a gente aí, pra gente se incentivar, porque também se a gente tiver a motivação não vale a pena, né? Mas vale a pena sim, tá? A gente vai fazer de todo jeito, é só questão de marketing isso. É uma coisa que é interessante, que é assim, né? A gente vai conversar amanhã com vocês como montar o próprio raio-x, como é que a gente faz. A gente vai te mostrar de uma maneira como a disciplina é feita. A gente vai te apresentar o que vem nas turmas agora de novidade, o que é esse cronograma que a gente vai fazer, o que é essa mentoria coletiva, o que tem novos professores que vão nos ajudar também, algumas disciplinas, alguns colaboradores que vão ingressar também. Então isso vai ser bem interessante poder comentar contigo os avanços justamente com esses erros nossos e principalmente, né, fazer com que a gente sabe que a motivação ela pode surgir muito por necessidade. Isso é fato, necessidade surge. Mas o que faz com que você realmente seja um cara disciplinado é se apaixonar pelo processo, é se apaixonar pelo cargo, é se apaixonar pelo exercício, é se apaixonar por ver a diferença. Isso, de fato, é algo que faz você ser imparável e chegar lá. Aconteça o que aconteça, você vai chegar. E é isso que a gente vai sentindo, né? A nossa vida, de alguma maneira, a gente não conta isso da boca para fora, é de verdade, porque são em atos concretos. A gente sabe que, no fundo, isso nos moldou, isso foi nos dando, enfim, essa confiança de fazer assim, pô, se a gente pode, você também pode, velho. Confio em vocês, gente. Acredita que ninguém, não é, mais uma vez, não é tragédia, não é tragédia excepcional. E eu sempre dizia isso. Eu acho que o concurso não é pra gênio mesmo, porque o gênio, ele costuma, inclusive, Você fica mais fácil, né? ele não precisa estudar tanto ali, ele não precisa mergulhar. O esforçado não. Ele precisa estar ali diariamente, ele precisa criar uma rotina, uma constância, ele precisa desenvolver o método dele. Então, nem de longe é para gênio, e é de fato repetição, constância e paciência, tá? E, enfim, acreditar. É Eu isso. acho que é isso, gente. Assim, todos nós, cada um, a gente tem uma história diferente, mas a Mas única estamos coisa juntos estamos aqui, juntos, que é né? muito Novamente. É um sonho concretizado. Quando a gente estudava, você dizia, um dia a gente vai Retribuir isso, né? A gente retribuir precisa. e vai, enfim, trabalhar junto para fazer a diferença de alguma forma. Então é Tudo que a muito gente- maravilhoso. Esses aqui são muito maravilhosos. Ela aqui como precursora de tudo, tá, Gina? Ela Sou que é apaixonada, jurisprudência. sou fã. Sabe- número um incondicional. Sabe uma mistura de gênio com esforçado? Tá aqui. Não. Nasceu assim, a gente brincando, jogando Muito videogame. lindo, muito
E ela estudando no quarto e gritando, cala a boca, Isso eu gritava mesmo. Vocês gritam, vocês fazem muito barulho. para de brigar. Eu devia ter ido pra biblioteca, né? Pra evitar transtorno. Aí a gente saía assim, depois voltava pra fazer bagunça. E outra coisa, depois a gente tá contando curiosidade de vocês. Daniela estuda, por exemplo, Daniela estudava em cima da cama, deitada, assim, toda troncha. Ou seja, se você estuda de uma forma diferente, não se preocupe, Mas tá? eu acho que eu Porque tenho dizem, um né? problema de coluna até hoje. Mas é porque dizem, não, você tem que ter uma sala de estudo. 90 graus, 90 graus. Eu estava deitada, meus cotovelos, assim, deitada, a coluna. Sempre estudei deitada. Sempre. Dormir, pro Felipe dormir na sala, eu estudava. Eu roncava, tem vários vídeos Eu roncava, pô, no intervalo do estudo. Então, calma, gente, vocês ninguém tem que ser super-herói, não, tá? Não. Do seu Do jeito, seu jeito. vai dar certo. Tá? Não se preocupe com métodos mirabolantes, a gente não tá aqui para dizer isso para vocês. Vocês vão conhecer diversas pessoas que estudam cada uma forma e vocês podem estudar a forma de vocês. Então não tentem se amoldar, tá? A vida de outras pessoas, porque vai dar certo, tá? Contem com a gente não vai soltar, viu, Abaclésia? Vai soltar a mão de ninguém, não. Ó, A gente vai junto, tira um tá? print aí, posta a gente, Tira o print, que a gente vai repostar pra todo mundo, beleza? tira o print e marca a gente. Valeu, pessoal. A gente se vê Amanhã, tá? Mais dúvidas, mais coisas pra gente tirar amanhã. E Repete pra aí. se despedir de vocês. Repete aí o trava-língua por enquanto. 3 pratos de tigre para 3 tigres tristes. Passa aí Só para não nós. me peçam para Dá fazer tchau, Snoopy. no modo, na velocidade 2. Tchau.